Bem, bem-vindos aí ao primeiro vídeo do nosso curso de filosofia. A ideia é começar do zero, desde os primeiros pensadores do século VII a.C., passando pelos principais conceitos, não todos, é claro, mas assim, pelo menos pelos principais pensadores até os dias de hoje. E para poder começar a falar de filosofia do zero, antes a gente tem que falar de mitologia. Então esse primeiro vídeo vai ser especificamente sobre mitologia. E a mitologia grega em específico. Então vamos lá. Diferente de nós hoje, que estamos acostumados com uma cultura cristã, onde nós temos um Deus encarnado numa personalidade humana, a primeira geração de deuses da mitologia não era a personificação do ser humano. Então o que acontece? O primeiro deus que surge, o primeiro ser, segundo a mitologia, é Caos. E Caos, ele não pode ser definido de matéria material, porque Caos ele remete à ideia de confusão, escuridão, sensação de estar em queda livre, sabe, o tempo inteiro, e barulho. A ideia é essa, assim, que você está caindo no escuro, num lugar úmido, com sons altos, ruídos altos, eternamente. Essa é a ideia de Caos. Caos remete a essa sensação. E Caos era tudo. Então no começo só existia Caos. O segundo Deus que se apresenta e que surge, não é que ele nasce, ele surge, não é criado por ninguém, é Gaia. E Gaia é a Terra. Então o planeta Terra é a Gaia. E faz até bastante sentido porque Gaia ela vem para dar um chão, para dar um limite. Então, se Caos era a queda, Gaia é um chão. E Gaia então começa a limitar Caos, né? Então a gente tem agora uma terra onde pisar. O terceiro deus que se apresenta é Tártaro. E ao contrário do que se pensa hoje, Tártaro hoje se usa muito com a ideia de inferno, tal, desse inferno que a gente tem ideia, esse inferno quente, fogo. Tártaro, na verdade, eram os grotões de Gaia. A ideia de uma gruta, sabe, uma gruta úmida, escura, embolorada, isso era Tártaro. Tártaro ficava nos grotões de Gaia. Então até então nós temos Caos, aí temos Gaia, e dentro de Gaia o Tártaro, que eram os grotões de Gaia. O quarto deus que se apresenta é Urano. E Urano, ele está cobrindo Gaia. Cobrindo em que sentido? Em dois sentidos. Era como se fosse uma película em volta da Terra, como se você tivesse uma maçã coberta com um papel filme, cobria inteira a Terra e cobria no sentido de fornicar com ela. Então Urano, a mitologia diz que ele fornicava com ela ininterruptamente. E como ele era Deus, e ela também era Deus, deuses são eternos, e ele fornicava com ela, de maneira que ela não conseguia parir, porque ele cobria ela, 100% da superfície dela era coberta por Urano. Então Gaia paria para dentro. Então os seus filhos iam nascendo, iam ficando nos grotões de Gaia. O que acontece? Essa primeira geração de deuses são chamados de deuses elementares. E Urano, na verdade, ele era o céu, o firmamento. Então, segundo a mitologia, ele de princípio ele estava grudado com Gaia, cobrindo ela o tempo inteiro. Acontece que ela, à medida que ela ia parindo seus filhos para dentro, chegou uma hora que ela não aguentava mais essa situação. E aí um dos seus filhos, ela teve vários filhos, né? Teve
12 titãs, 3 cíclopes, que eram monstros gigantes de um olho só, e 3 hecatômbiros. Os hecatômbiros eram monstros assim de um poder incrível, eles tinham 50 pares de olhos e 100 braços. E eles davam gritos horríveis assim que ensurdeciam a terra inteira. Um dos titãs, de nome Cronos, resolveu ajudar a mãe. Então ele pegou uma espada e quando o seu pai, Urano, estava fornicando com a mãe, por dentro da terra ele decepou o membro do pai. E quando Urano teve o membro amputado, ele descolou de Gaia, chegando onde ele está hoje, no firmamento. Então o céu, de início, segundo a mitologia, ele era grudado na terra. A partir do momento que ele foi amputado, ele, com o ferimento, ele descolou e ele acabou no firmamento onde ele está agora. O que acontece? Quem foi o primeiro a sair nesse espaço que se formou entre o céu e a terra foi Cronos. E aí a gente já começa a entender como a mitologia tem uma lógica. Cronos é o pai do tempo. Cronos que virou cronômetro, que virou cronologia, que virou cronograma. Então, quando Cronos sai, imediatamente após o espaço surgir, porque até então não existia espaço, nós tínhamos Caos, Gaia e Urano grudado. Quando Urano descola de Gaia, aparece o espaço. E imediatamente após esse descolamento, sai dos grotões Cronos. Então aí começa o espaço-tempo. Então a cronologia, o tempo começa quando Cronos sai pelo espaço deixado por Urano após o decepamento do seu membro. E como Urano é Deus, o esperma que ainda estava no membro cai no mar, e nasce mais uma outra deusa, Afrodite. E o sangue do membro decepado também cai no mar e nascem as ninfas, e nascem outros deuses. Enfim, isso a gente vai falar depois, tem uma série de deuses. Só que aí a gente começa a segunda geração de deuses, né? Então nós temos os deuses elementares, e agora começa a segunda geração de deuses, que são os titãs. Então, os titãs saem dos grotões de Gaia e passam a governar todo o espaço-tempo. E quem era o rei? Cronos. Cronos era o rei. Ele e seus 11 irmãos, os titãs. E eles eram terríveis, assim, eles não eram nem um pouco bonzinhos. E o que acontece? Cronos, ele se casa com uma das suas irmãs, Reia, e ela começa a engravidar. Só que ele tem medo. O que ele tem medo? Ele tem medo que os seus filhos um dia façam o que ele fez com o pai dele. Então ele come os seus filhos. Todos os seus filhos. A partir do momento que nasce, ele engole todos os seus filhos. Só que como os filhos de deuses também são deuses, os deuses não morrem. Então eles vão ficando no estômago de Cronos. O que acontece? A mulher dele, Reia, não estava nem um pouco feliz com isso, e nem Gaia, que seria a avó. Então, quando nasce o caçula deles, elas bolam um plano para que Cronos não o engula. Então, ela enrola como se estivesse amamentando uma pedra, e Cronos chega e engole de qualquer jeito, pensando que estava engolindo o filho, mas na verdade engoliu uma pedra. E Zeus, ele passa a ser criado nos grotões de Gaia. E ele é criado com uma substância que é um alimento dos deuses, que chama ambrosia.
E ele vai crescendo, e ele vai se tornando um homem, assim, um ser espetacular, forte, inteligente. Só que chegou uma hora que ele não conseguia entender por que ele tinha que ficar lá dentro. E aí falaram para ele, falaram, ó, é o seguinte, parceiro, se você sair, teu pai vai te comer. E ele era o sexto filho, né? Então o pai já tinha comido os outros 5 primeiros filhos. E ele falou, não, mas eu quero tentar. Mas falou, teu pai, ele governa o universo aí com os irmãos dele, os titãs, e o negócio lá, os caras são foda, né? Os caras não são brincadeira não. E ele falou, não, mas eu quero tentar. Então o que ele faz? Ele bola um plano com a mãe e com a avó, Gaia. E ele dá uma substância para o pai dele vomite os irmãos. Então, a partir do momento que ele vomita os irmãos, ele fala, ó, esse aí é nosso pai, estava comendo vocês, e é o seguinte, a gente vai tomar o poder. E aí começa uma guerra entre a segunda geração dos deuses, os titãs, e a terceira geração dos deuses, que são chamados depois de deuses do Olimpo. Só que os deuses do Olimpo estão em desvantagem. Primeiro porque eles são 6 contra 12. E segundo porque eles não têm tanta capacidade física, além de ser menores, são até mais fracos. E aí Zeus tem uma ideia. Ele volta para os grotões de Gaia, ele volta para o Tártaro. E ele quer libertar os tios, porque ele ainda tem 3 cíclopes, porque Cronos não libertou esses irmãos, ele libertou apenas os titãs. Os cíclopes e os hecatômbiros ficaram presos nos grotões de Gaia. Só que os cíclopes não quiseram se envolver e disseram, não, a gente está bem aqui, não vamos sair. Mas em compensação eles deram um raio para Zeus, como presente. E com o raio, aí a guerra já começou a ficar mais tendenciosa para o lado dos deuses do Olimpo. E quando ele liberta os hecatômbiros, que eram monstros assim, 100 braços, 50 pares de olhos, e eles saem para o espaço-tempo, e eles começam a gritar, e assim, eram 3 hecatômbiros, rapidinho eles dominaram os titãs, e os deuses do Olimpo venceram a guerra. E os titãs foram presos no Tártaro. E novamente os hecatômbiros, né? Porque eles eram monstros extremamente terríveis, não podiam ficar soltos. E a partir daí começa a terceira geração dos deuses gregos. A segunda e a terceira geração, não todos, mas já os titãs e os deuses do Olimpo, eles eram já deuses humanos, né? Humanos no sentido de ter feições humanas. Né? Gênero masculino, gênero feminino, braços, cabeça e tal. O que acontece? Zeus começa a reinar como soberano no Olimpo. E Zeus teve vários casamentos, as histórias de aventuras sexuais com humanos, com animais, são famosas entre os deuses do Olimpo. Só que as duas primeiras esposas de Zeus interessam para a gente especificamente. A primeira era Metis. Metis era a deusa da sabedoria. E o que aconteceu? Zeus casou com ela e daqui a pouco ele encheu o saco e ele engoliu ela, comeu ela. E a segunda era Têmis. Têmis era a deusa da equidade e do bom senso, da justiça. E ele também comeu Têmis. Só que diferente dos irmãos que ficaram vivos no estômago do seu pai, de Cronos, quando Zeus come Metis e Têmis, ele meio que se funde a elas. Né? Então ele incorpora a sabedoria e incorpora a justiça. Então ele passa a ser, além de poderoso fisicamente, poderoso por ter o raio que os seus tios, os cíclopes lhe deram, ele também passa a ser o mais sábio e o mais justo. E aí Zeus começa a pôr ordem no universo. Ele, por ser justo,
e por ser sábio, ele distribui cada coisa do universo exatamente como deveria ser. Não poderia ser de outra maneira. Então ele dá a Poseidon, ele dá os mares, ele dá a Atena a atribuição de cuidar da sabedoria, da guerra, ele dá o Tártaro para Hades, enfim. Ele começa a colocar as coisas no universo exatamente como só poderia ser. E a partir desse momento, quando Zeus distribui as coisas em cada lugar que deveria estar, o universo passa a se chamar Cosmos, porque cosmos significa ordem. Então antes não podemos falar de cosmos antes de Zeus colocar cada coisa em seu lugar, onde somente esse lugar deveria estar. E aí, quando o universo passa a ser cosmológico, então cada coisa no universo passa a funcionar de maneira que só assim deveria ser. Por que tudo isso para a gente é importante? Porque o princípio da filosofia, ela tem muito da mitologia. Até mais ou menos o primeiro século, até a vinda de Jesus, os filósofos se baseavam em muitos conceitos que são oriundos da mitologia. Então nós iremos agora começar a falar da escola jônica, né? Tales de Mileto, Anaximandro, depois vamos falar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e todos eles vão trabalhar com o conceito de que cada coisa tem o seu lugar no universo. E isso é oriundo da mitologia. Então, eles tinham um conceito de que o universo era cosmológico, cada coisa que existia no universo tinha o seu lugar. Então, o papel principal do filósofo era achar o seu lugar no universo. O que você veio para fazer no universo? E esse pensamento, ele vem da mitologia. Então, se aceitava como senso comum de que cada coisa era como deveria ser. Os primeiros filósofos são divididos em duas categorias: pré-socráticos e pós-socráticos. Embora alguns pré-socráticos faleceram depois de Sócrates. Mas por que isso? Porque os primeiros filósofos, até Sócrates, eles eram chamados de naturalistas. Porque o objetivo deles era encontrar a origem do universo, a origem da vida, sem essa explicação mitológica que eu acabei de dar. Nós temos poucos registros que antecederam aí Jesus Cristo, porque muita coisa se perdeu, mas nós temos a Ilíada, nós temos a Odisseia de Homero, e nós temos um outro livrinho, que me fugiu o nome agora, Teogonia. A Teogonia de Hesíodo conta a história de todos os deuses. Embora existem umas centenas de outros deuses com importância, esses que eu falei são os principais assim, para a gente começar a trabalhar. Então, quando nós falarmos de tempo, nós vamos ter que lembrar de Cronos. Quando nós falarmos de cosmos, nós vamos lembrar de Zeus. Quando nós falarmos de sabedoria, quando nós falarmos da Terra, vamos ter que lembrar de Gaia. Então, essa pequena introdução eu dei assim bem por alto. Eu dei alguns nomes que, se vocês quiserem depois pesquisar para aprofundar melhor, acho bastante interessante para depois o debate poder ficar mais produtivo. Então, no que tange a mitologia, esse é o primeiro vídeo do curso, e a partir do próximo vídeo nós começaremos a falar especificamente sobre Tales de Mileto, que foi considerado o primeiro filósofo da história. Certo? Então, até a próxima.